Bem-vindos ao nosso canal de estudos da Igreja Pentecostal Unida do Brasil, Liberdade 2, sob a liderança do pastor Antônio Lino. Bem-vindo à nossa série de estudo em busca da verdade, que tem como lema: ao abrir sua Bíblia, abra o seu coração. Hoje, domingo, nós vamos dar continuidade à nossa série de estudo. Nós iniciamos, já estamos com um mês de estudo, já temos 3 domingos de estudo, com esse 4º domingo, onde nós estamos estudando as Escrituras Sagradas de Gênesis até Apocalipse através desse estudo maravilhoso. É um estudo da Palavra de Deus que tem como objetivo trazer algo mais a este estudo. A gente sempre tem falado que esse estudo é um estudo tradicional da Igreja Pentecostal no Brasil. Você que está assistindo, que faz parte da Igreja Pentecostal no Brasil, já deve ter estudado. E aqui nós vamos trazer alguns elementos a mais do que você já tem visto. Aqueles que não conhecem vão receber algo a mais também acerca desse estudo. Nós estamos aprofundando um pouco mais esse estudo da Palavra de Deus, esse estudo da igreja. E vamos lá, nós já estamos há 3 domingos falando, nós começamos a falar sobre o primeiro versículo da Bíblia, o primeiro e segundo versículo da Bíblia, falando sobre a criação antes mesmo da criação, a criação ainda na sua essência. Nós falamos sobre os mundos que Deus criou, os 4 mundos que Deus criou, emanação, criação, formação e ação. Falamos um pouco, aprofundamos um pouco, identificamos o primeiro mundo como sendo ali nos versículos 1 e 2, onde a criação ainda estava oculta, envolvida nas águas, estava oculta na escuridão. E como nós falamos hoje, nós vamos dar continuidade e nós iremos justamente entrar de cabeça aqui no nosso estudo sobre a criação do mundo. E antes de ver, nós vamos fazer uma pequena recapitulação da primeira parte, como nós podemos lembrar, como nós vimos anteriormente, a primeira ação do Eterno, a primeira ação de Deus foi justamente criar o ambiente apropriado para que todas as coisas pudessem vir a existir, Como concluímos na aula passada, quando nós estávamos fazendo a tradução do primeiro versículo e o aprofundamento dessa tradução no versículo de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, e que é justamente no princípio que Deus dos céus e a terra, em hebraico, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. E aí nós, traduzindo palavra por palavra, com as suas revelações, com as suas interpretações, com as suas os seus significados específicos, e destrinchando ali a palavra Bereshit, nós chegamos a uma tradução explicatória, uma tradução explicativa do primeiro versículo da Bíblia, que ficou mais ou menos dessa forma: no princípio, o cabeça da casa, com sabedoria, ao criar o palácio dos atributos, trouxe a realidade em 6 dias, ou 6 atributos da criação, o princípio e o fim dos céus e da terra. Isso aqui foi o que nós concluímos na aula passada, quando nós fomos estudando, nós estudamos a criação do mundo em 4 palavras. Apenas 4 palavras foram suficientes para trazer toda essa conclusão, essa interpretação, esse entendimento acerca do primeiro versículo da Bíblia. O que nos leva automaticamente ao que Cristo fala em João, no capítulo 14, no versículo 1 até no versículo 2, quando ele fala de si mesmo como sendo
a grande casa, né? A grande casa de Deus. Quando Cristo diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. Né? Eu tomo por base, né, essa afirmação, ou seja, considerando que, como nós falamos na aula passada, quando o Eterno, o princípio, ele cria o ambiente que ele cria, né, o lugar que ele cria para que todas as coisas pudessem vir a existir, né, que os judeus chamam de o palácio dos atributos de Deus, né, é encontrado nas escrituras como Elohim. Você pode observar que esse termo Elohim, ele é usado no capítulo 1 inteiro. Depois que no versículo 1 é falado, no princípio criou Deus, como nós traduzimos Deus, mas em hebraico está Elohim, né? No princípio Elohim. A partir daí, todas as coisas que são criadas, que são geradas, que são formadas a partir de Elohim. E tendo a interpretação judaica tendo a interpretação judaica de Elohim como a grande casa, ou o palácio dos atributos de Deus, nós podemos entender que quando Cristo lá no Evangelho de João, no capítulo 14, quando ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas, isso fica muito claro para entendermos que ele estava se referindo a si mesmo. Né? Essa narrativa, ela tem uma forte confirmação quando nós lemos o Evangelho de João, capítulo 15, onde o Senhor Jesus fala que ele é a videira verdadeira e que os seus discípulos, aqueles que seguem o seu Evangelho, aqueles que de bom grado recebem o Evangelho e começam a viver, são os ramos. Todo aquele que está em Cristo, eles se tornam ramos de Deus, ramos da oliveira verdadeira. Eles se tornam parte dessa oliveira. Assim como Cristo disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Ou seja, a casa de Deus naquele momento, a casa do Pai naquele momento, era o próprio Cristo. Né? O próprio Cristo. E como eu posso comprovar isso? Jesus ele comprova isso quando, né, os fariseus, saduceus e sacerdotes, os maiorais daquela época, pediram de Cristo um sinal. Né? Lá em João fala muito bem, né? João 2, capítulo 2, versículo 18 até o versículo 19. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Só pra gente confirmar aqui. Evangelho de João. João 2. Isso mesmo. João 2, 18 a 19, onde Jesus diz, respondendo, né, a aqueles homens, né, lá, os maiorais, os doutores da lei, aqueles que conheciam as Escrituras, aqueles que se ocupavam, né, de querer saber qual a melhor versão dos rolos, dos pergaminhos, aqueles que conheciam muito de letra, que não entendiam nem um pouco da aplicabilidade da lei, que não entendiam nem um pouco da espiritualidade. E aí Jesus ele responde aos judeus dizendo que sinal aliás, eles perguntando que sinal nos mostra, os judeus dizendo a Jesus, que sinal nos mostra para fazeres isto? E aí Jesus respondeu e disse-lhes, derribai este templo e em 3 dias levantarei. Aí disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este templo e tu levantarás em 3 dias? Olha só como é a dificuldade que as pessoas têm de compreender. As pessoas que quando são muito apegadas à letra, são muito apegadas às versões da Bíblia, são muito pegadas aos pergaminhos, os rolos, e não se ocupam em tentar entender
a vontade de Deus e tentar entender, compreender o que de fato Cristo ele nos ensina através dos seus evangelhos, acontece isso. As pessoas ficam presas, amarradas a estruturas. E aí, né, Jesus, João, ele faz uma ressalva no versículo 21, né, quando ele diz, olha, em 46 anos foi edificado esse templo e tu levantarás em 3 dias. E aí João, ele faz uma ressalva, ele esclarece aqui, dizendo, mas ele falava do templo de seu corpo. Jesus estava falando dele mesmo. Por isso que quando ele fala em João 14, ele diz que na casa de meu pai há muitas moradas, ele era a casa do pai. E logo em seguida, no capítulo 15, ele fala que ele é a videira verdadeira. Né? Então, quando João ele diz que Cristo falava do corpo dele, falava que o templo, né, falava do templo sendo o corpo de Cristo, Cristo ele é a grande casa. Né? E aí nós podemos, de tabela, entender que aquele Elohim, aquele palácio dos atributos, era o próprio Cristo. O apóstolo Paulo, muito bem, lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 15 e diante, ele declara claramente, né, que todas as coisas foram criadas nele, por ele e para ele. Então, se todas as coisas foram criadas nele, então ele é o lugar. Ele é o lugar da criação. Não existia outro que poderia vir a esse mundo para consertar, para ajustar, para corrigir o erro que o homem havia cometido, senão o próprio lugar, a própria casa. A própria casa viria para ajustar, arrumar aquilo que estava desarrumado. Então, para enfatizar isso, né, de forma mais clara ainda, nós podemos tomar duas referências interessantes, né, e aqui eu acho isso maravilhoso, né, para dizer que Cristo é a grande casa, que Cristo é a casa de Deus, o templo sagrado, né, o último templo de Jerusalém, o próprio Cristo. Né, para enfatizar isso e colocar um ponto final nessa questão, nós temos duas passagens interessantes, né, e que muitas pessoas passam batidas quando leem. Né? A primeira nós encontramos lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 12, que diz: a quem vencer eu farei coluna do templo de meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o meu nome, né? Aliás, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus, desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Agora, esse é um dos versículos. Né? Um dos versículos. Né? O outro versículo, né, que nós podemos encontrar, né, é justamente um versículo interessante. Observe que nesse versículo de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 2, o prêmio para o vencedor é se tornar uma coluna no templo de meu Deus, do meu Deus. O vencedor será uma coluna no templo. Mas quando nós olhamos em Apocalipse capítulo 21, versículo 22, nós encontramos algo interessante que diz o seguinte: e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Né? Às vezes as pessoas pensam, haverá um templo, né? Haverá um templo. Não, o templo está dizendo, naquele lugar não tem templo, porque o templo é o próprio Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A segunda referência interessante nesse ponto, né, ela é ainda mais interessante de respeito à Nova Jerusalém. Então essas duas referências iniciais falam sobre o templo, mas a segunda é interessante porque na segunda está lá em Apocalipse, no capítulo 21, né? E nesse capítulo 21 se faz a descrição
da Nova Jerusalém, a partir do versículo 2 em diante, e que nós temos o seguinte relato. E ouvi uma grande voz que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. O mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Observe que ele fala da Nova Jerusalém como o tabernáculo de Deus com os homens. Ou seja, você nota que no primeiro versículo, a promessa para aquele que vencer é se tornar uma coluna no templo de meu Deus. Só que na Nova Jerusalém não há templo, porque o templo é o próprio Deus e o Cordeiro. Depois nós vemos em Apocalipse no capítulo 21, versículo 2, nós vemos que a primeira descrição no versículo 2, a descrição da Nova Jerusalém, é de que aquele que apresenta a Nova Jerusalém diz: eis que o tabernáculo de Deus, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Ou seja, aponta para a Nova Jerusalém como o tabernáculo. O tabernáculo de Deus com os homens. O anjo de Deus, ele estava se referindo à Nova Jerusalém. Assim nós podemos dizer que a Nova Jerusalém tem um simbolismo daqueles que servirão até a morte a Deus. A Nova Jerusalém é o próprio jardim do Éden. É o mundo restaurado. É a restauração de todas as coisas. Assim nós podemos dizer que o Cristo é o corpo cósmico, né? É o Adão Kadmon, como os judeus falam, o Adão Kadmon, o homem primordial. Né? Tanto é que dentro da cultura judaica, né, quando eles vão descrever a criação do mundo através dos atributos de Deus, cada mundo é composto por 3 atributos, e esses atributos correspondem à divisão do homem. Né? A divisão do homem em partes. Né? Em parte. Cada atributo corresponde a uma parte específica do homem. As partes principais do homem. Então é como se o Adão primordial fosse toda a criação, ou seja, toda a criação habitasse nele. Então por isso que Cristo, ele é visto por Paulo lá em Colossenses capítulo 1, versículo 15, como nós falamos, né, como sendo o corpo cósmico, ou seja, como o lugar da criação. Né? Por isso que Paulo ele diz: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Por que ele é o primogênito de toda a criação? Às vezes as pessoas pensam: porque ele foi o primeiro a ser gerado. Não, porque ele foi o lugar. A primeira coisa que Deus fez antes de todas as coisas foi o lugar. E Cristo é o lugar. Cristo é esse lugar. Cristo é este Elohim. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E toda a plenitude da divindade corresponde a todos os atributos de Deus que Deus usou na criação. Então essa é uma pequena recapitulação, uma pequena explanação acerca, num modo geral, ou até mesmo acrescentando algo que ficou de ser dito na aula passada. A gente acrescentou um pouco mais para melhorar o entendimento acerca da aula passada. E então nós vamos para o nosso primeiro dia. E o nosso primeiro dia está justamente dizendo, né, quando Deus diz: apareça a luz, seja a luz. Né? Muitas pessoas diz que Deus falou: haja luz. Na realidade, não. A tradução correta, né, nós podemos dizer seja a luz. Né? Seja a luz. Né? E aí houve separação entre a luz e as trevas. Então, nesse primeiro ponto, nesse primeiro dia, né, quando Deus disse haja luz e houve luz, ou Deus disse seja luz
e a luz se fez. Essa luz primordial, ela não emanava de nenhum corpo celeste específico, ou seja, ela não tinha uma fonte de luz onde ela foi criada, ou seja, não havia um corpo celeste, né, específico, né, já que o Sol e a Lua eles só foram criados, só foram fixados em suas respectivas órbitas no quarto dia, né. Ela também não brilhava durante o período determinado do dia, ou seja, não havia ela não estava ali brilhando num momento específico, num tempo específico, numa hora específica, né? A escuridão e luz, elas se alternavam de forma aleatória, né? De forma aleatória, ou seja, não havia um tempo, aliás, não havia tempo. O tempo ainda não existia nesse momento. Então, antes do universo ser criado, existia um espaço vazio. Nós falamos isso, chegamos a comentar isso no início, logo no início da nossa aula. Eu acho que no segundo domingo de estudo, nós falamos sobre um pouco sobre esse espaço vazio, no qual o Eterno, o Todo-Poderoso, pudesse criar todas as coisas, pudesse fazer todas as coisas. Mas inicialmente, só Deus, nesse primeiro momento, só Deus existia. E toda a existência estava cheia da essência divina, ou seja, a luz infinita. Ou seja, a essência divina, ela pode ser compreendida como a essência, como se fosse a luz infinita, como sendo a luz infinita, como os judeus eles comumente chamam o Eterno, antes do início, como Or En Sof, ou seja, a luz infinita ou a luz sem fim, ou como muitos costumam chamar, o Eterno. Os judeus não ousam pronunciar o tetragrama, o tetragrama eles não usam, eles não pronunciam. No lugar eles chamam de o Eterno ou o En Sof, ou Or En Sof, ou seja, a luz infinita. E quando eles falam isso, eles estão se referindo à essência divina, estão se relacionando àquilo que move a criação. E nesta essência indiferenciada, um espaço vago ele teve de ser gravado. Ou seja, nessa essência, nessa luz infinita, Deus gravou um espaço, um lugar, um espaço vago, um vazio. E esse processo ele é conhecido dentro da espiritualidade judaica como sendo o Tzimtzum. E o que é o Tzimtzum? O Tzimtzum ele é a constrição. E o que vem a ser a constrição? A constrição vem a ser uma compressão. É uma compressão. Segundo o Rabi Isaac Luria, que ele nasceu em 1534 e faleceu em 1572, ele diz que antes de todas as coisas serem criadas, a luz divina ela era simples e enchia toda a essência, ou seja, ela estava em toda parte. Não existia um lugar onde ela não habitasse, ou seja, não existia espaço vazio, não havia espaço vazio. Então, quando sua simples vontade, ou seja, com a simples vontade de Deus, quando ele decidiu criar os universos, ou seja, os mundos, ele comprimiu os lados da luz, deixando um espaço vazio. Esse espaço ele era perfeitamente redondo, ou seja, ele era perfeitamente esférico. Após a compressão ter ocorrido, passou a existir um lugar onde todas as coisas poderiam ser criadas. Ele traça uma única linha reta da luz infinita,
e a trouxe até aquele espaço vazio, né? A luz infinita, ela foi trazida para baixo, né, por intermédio dessa linha, né? E em sentido literal, Deus primeiro ele suprimiu sua luz, por isso que fala-se de constrição, né? A supressão, né? A compressão, ele suprimiu, ele comprimiu essa luz, né? Criando o espaço vazio onde teria o lugar, de toda a criação, onde a criação poderia existir, né? Para que seu poder criador estivesse presente, né? Ele estendeu esta linha, estendeu uma linha, né, de sua luz naquele espaço. E aqui nós temos, né, aqui um diagrama, né, para ilustrar como foi esse processo. Você pode observar que aqui nesse primeiro círculo, né, foi justamente onde houve a compressão, onde Deus extraiu a luz divina, ele removeu a luz divina. Esse círculo, ele era um globo, era uma esfera, era como se fosse uma esfera. Quando ele vai comprimindo os lados, ele vai criando um globo, ele vai criando uma esfera. Então essa esfera, né, escura, essa esfera sem a luz, né, é o lugar aonde Deus haveria de criar todas as coisas. Ele remove a luz divina, ele remove a consciência da existência dele. Nesse momento não há consciência de nada. Ou seja, tudo aquilo que poderia vir a existir começa a ser projetado, ou seja, colocado. E aí você tem aqui, ó, essa linha, né, essa linha branca, né, essa linha aqui é onde a luz divina passaria. Ou seja, Deus ele cria essa esfera, esse globo, esse vazio, esse nada de uma forma esférica, cilíndrica, né? De todos os lados, é como se fosse um grande globo, né? E aí ele desce, né, essa luz, essa linha reta, né, da luz infinita. Ela vem descendo em uma linha reta e vai até o centro. Quando ela chega no centro desse vazio, né, dessa grande esfera vazia, quando ela chega no centro, aí ela se expande, como nós podemos ver aqui no outro gráfico que nós podemos ver, ela vai se expandindo. A partir daqui, quando ela vai se expandindo para todos os lados, isso seria interessante se nós tivéssemos aí um desenho tridimensional para melhor ilustrar. Quando essa luz chega no centro, ela se expande e ela vai em todas as direções. E aí, quando vai em todas as direções, é quando, né, a criação ela começa. Você pode observar que no versículo 1 e no versículo 2, a criação ela estava oculta justamente neste globo escuro. Ou seja, quando você pode observar que o que tem um relato do versículo 2, né? No primeiro versículo 1, versículo 2 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a superfície do abismo, né? E o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas, né? Ou seja, o Espírito de Deus, eu gosto de ter, né, como nós falamos na aula passada, na aula retrasada, quando nós estávamos falando sobre os atributos de Deus, o Espírito Santo, dentro do entendimento judaico, e eu gosto muito desse entendimento judaico, quando eles falam do Espírito Santo como um dos atributos, né, como se fosse Keter, né, a coroa, né, o primeiro atributo manifesto na criação, né, o segundo e o terceiro são a sabedoria e o entendimento, Binah e Rohimá,
Então, Keter, o Espírito Santo, ele é o primeiro a se manifestar nessa grande esfera, né, escura, onde há apenas trevas e caos, né? Havia caos, Tohu e Vavohu, ou seja, vazio e caos. Então, a criação estava oculta. Então, para que ela pudesse ser manifesta, era necessário que nessa esfera que se originou a partir da remoção da consciência de Deus, a remoção da luz infinita, quando Deus retira e cria essa esfera oculta, nela estava toda a criação. Por isso que o primeiro atributo a se manifestar nessa esfera é o Espírito Santo. Como os judeus dizem que o Espírito Santo é a vontade de Deus, a vontade criadora, o desejo de criar. Não é à toa que as Escrituras Sagradas falam do Espírito Santo como o professor, como, como, uma, como um orientador, né, como um guia. Então, é a vontade de Deus propriamente dito. Então, quando a vontade de Deus vem e Deus ele fala, seja a luz, essa luz que desce, a luz infinita, que vem por meio dessa linha que traça, que ela vai até o centro, né, o centro dessa grande esfera. E quando Deus diz, haja luz, essa luz começa a se expandir em todas as direções. E aqui é interessante, né, que se você pode observar, nós temos vários círculos, né, vários círculos. Cada círculo desse corresponde a um mundo específico. E é a partir desse haja luz que os mundos são manifestos, que os mundos começam a ser manifestados. As coisas que são criadas começam a vir à tona, começam a aparecer, começam a ter forma. Um outro ponto importante é o fato de que essa constrição ela não aconteceu na essência de Deus. Ou seja, essa constrição, esse vácuo, essa remoção, ele não aconteceu na essência de Deus. Digamos que a essência de Deus está acima da luz infinita. A luz infinita é como se fosse a consciência da existência de Deus. Essa luz infinita é a consciência. Então, essa constrição, essa remoção, essa supressão, ela não acontece na essência de Deus, e sim, né, na luz infinita. E sim, na luz infinita. Essa luz ela foi a primeira coisa trazida à existência e representada, né, e representa o poder criativo com o propósito de criar o universo. Então observe que esse haja luz, essa luz que se manifesta, ela se manifesta com o objetivo de criar todas as coisas. Então observe que Deus ele remove primeiro essa luz, ele remove a luz infinita, ele remove a consciência de sua existência, ele deixa um vazio para que nesse vazio ele devolva, né, de uma forma controlada, ele devolve a luz infinita de uma forma na dosagem certa, para que ela possa se expandir e nessa expansão ela possa vir a criar todas as coisas, criar o universo com suas galáxias, suas constelações, com suas estrelas, planetas e assim por diante. Deus viu que a luz primordial não só iluminava o mundo, né, tornando-o fisicamente visível para os seus futuros habitantes, mas também era boa, pois revela a energia divina que sustenta tudo por dentro. Ou seja, essa luz é que sustenta tudo por dentro. É ela que é como se fosse a bateria que move todas as coisas.
a energia que move todas as coisas. Uma exposição tão óbvia da divindade não permitiria que a humanidade tivesse livre-arbítrio, né? Portanto, Deus separou a bondade espiritual da luz de sua dimensão ótica simples e reservou essa qualidade da luz como recompensa para os justos num futuro messiânico. Observe que a divindade na sua plenitude, né, ela não poderia ser manifesta, porque se ela se manifestasse, ou seja, o homem não teria livre-arbítrio. Não existia livre-arbítrio. E não havendo livre-arbítrio, então não haveria como o homem alcançar a plenitude. Observe quão maravilhoso é a graça de Deus. Ou seja, o homem, todas as coisas são criadas dentro de uma, digamos assim, dentro de uma carga espiritual da qual proporcionasse ao homem o direito de escolha e, ao mesmo tempo, a oportunidade de alcançar a plenitude. E foi justamente isso que aconteceu com Cristo, né? É justamente isso que aconteceu com Cristo. Quando Cristo, né, quando Paulo lhe fala que sendo Deus não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou-se, ele se esvazia justamente para quê? Para mostrar o caminho ao homem de como o homem pode ou como o homem poderia, né, chegar a esta plenitude. Ou seja, chegar a essa totalidade dessa luz, essa luz infinita dentro dele, mas como uma espécie de recompensa, né, no mundo messiânico. Então Deus viu, né, que a luz física remanescente era boa e possibilitava que a vida transcorresse ordenadamente, né, se brilhasse de modo consistente e não aleatório. Então Deus separou a luz, ele separa a luz da escuridão, né, e ele designa a metade do dia para cada um. Então esse foi mais um passo para que o mundo, né, passasse do estado de caos ao estado de ordem. Observe que aqui, né, quando Deus ele faz o ato de constrição, quando ele remove a consciência da sua existência, quando ele remove a luz infinita, então aqui representa caos. Quando ele devolve a luz infinita, quando ele devolve a consciência através dessa luz para esse mundo que é o caos, que estava caótica, então o que ele faz? Ele tira o mundo de um estado caótico, né, de um estado de caos completo, e traz a um estado de ordem. A partir daí, todas as coisas começam a tomar o seu devido lugar no processo da criação. Então, essa luz ambiente, ela brilhou ao longo de toda a semana da criação. Ou seja, essa luz, desse haja luz, não era a luz do sol ou da lua. Essa luz, ela brilhou durante toda a semana porque essa luz era luz criadora. Ela tinha uma finalidade de criar todas as coisas. Por isso ela estava presente em cada momento que Deus falava: seja, seja, seja. É como se fosse uma projeção dessa luz ou uma execução do ato, da fala de Deus, da ordem de Deus, dizendo à luz para que através desse seja ela trouxesse a realidade, as coisas que Deus ia criando. Né? Deus ia criando. Então depois
esta luz emitida, né, pelos corpos celestes irradiou na Terra. Então, o que chama atenção nesse relato, nesse primeiro relato da criação, ou seja, o primeiro relato da criação começa a partir do versículo 3, com o haja luz, é que ela em nenhum momento, essa primeira narração, essa primeira narrativa da criação, em nenhum momento ele se torna contraditório às principais teorias da física, né, moderna, sejam elas do espaço-tempo, né, que afirma que quanto mais rápida é a propagação da luz, né, mais lento se torna o tempo. Quanto mais rápida a luz é, se você pudesse surfar na luz, quanto mais você vai surfando na luz, quanto mais rápido a luz vai se propagando, o tempo vai deixando de existir. É como se ele parasse, como se ele fosse parando, né? Ou então, e nem esse relato contradiz também a famosa equação de Einstein, né? E igual mc ao quadrado. E igual mc ao quadrado. Ou seja, é onde Einstein ele fala que a energia ela é igual a massa multiplicado pelo quadrado da velocidade da luz, né? Isso mostra que uma quantidade muito pequena de massa, segundo Einstein, falando que uma pequena quantidade de massa, na sua, ela pode ser convertida em uma grande quantidade de energia. Ou seja, uma pequena quantidade de massa pode ser convertida numa grande quantidade de energia. E aí ele diz que o inverso também é verdadeiro. Ou seja, uma pequena quantidade de energia resulta numa grande quantidade de massa. Então observe que essa equação de Einstein é igual a mc ao quadrado, ou seja, a energia é igual a massa multiplicada pelo quadrado da velocidade da luz. O que ele diz aqui? E se uma pequena quantidade de massa é capaz de produzir uma grande quantidade de energia, da mesma forma, uma pequena quantidade de energia pode gerar, pode resultar, pode ser convertida em uma grande quantidade de massa. Agora nós estamos falando da luz infinita, da luz de Deus. Deus ele retira parte dessa energia e depois devolve essa energia em uma pequena quantidade que se expande. Ou seja, uma pequena quantidade de energia desprendida por Deus foi capaz de gerar uma grande quantidade de massa. Por isso, a criação, ela em nenhum momento contradiz a física, contradiz os princípios das principais leis da física, né? Então, vamos lembrar aqui que Deus, na sua plenitude, ele é luz, ele é energia. Esse é o primeiro ponto. Então, ele restringe a quantidade de energia em um determinado ponto, né? Para que essa energia liberada por Deus ela possa produzir uma grande quantidade de massa. Então, o haja luz de Deus é este start, né, do qual, né, os cientistas de hoje descrevem como sendo a expansão do universo, com seus trilhões e trilhões de galáxias, né, que são observadas pelo homem. Então, o que os cientistas hoje, através de seus experimentos, através de seus cálculos, eles apenas estão comprovando uma realidade já conhecida desde o princípio pelos judeus e pelos cristãos, como estando no relato de Gênesis. Então, quando nós olhamos para esse momento, né, com o olhar espiritual, nós temos a seguinte interpretação. Quando Deus disse haja luz, né, é estabelecido um paralelo ao nível do que os judeus chamam de Hesed. Né? E o que é Hesed?
Hesed é um dos atributos usados por Deus para a criação dos mundos, né? E o significado de Hesed é justamente graça. Então, na ordem dos atributos, Hesed, né, está à direita, né? Então, é deste lado que surge a luz para todos os mundos, né? E é por este motivo que está escrito: a misericórdia de Deus prevalece todo dia. Lá em Salmo, no capítulo 52, versículo 1 da Bíblia evangélica, né? Qualquer Bíblia evangélica ou Bíblia católica, Salmo 52, verso 1. Ou na Bíblia judaica, no Tanar, que é Salmos capítulo 52 e verso 3. Salmo 52, verso 3. Então, o paralelo disso, né, no mundo físico, aí tem um paralelo, isso que nós estudamos, nós falamos sobre a questão da graça, né, dessa unidade, nós podemos encontrar no patriarca Abraão, né, que ele se une a este atributo. Ou seja, a luz, essa luz infinita da qual vem a este mundo para se unir a este mundo. E por que ela se une a esse mundo? Porque a partir dela todas as coisas são criadas e em todas as coisas ela está presente, né? Então, quando Abraão ele se une a este atributo, ele se torna um com ele. E é por esse motivo que está escrito, né, dia 1. Por isso, quando Deus ele escolhe trazer a luz no primeiro dia, né, o dia 1, é porque nesse primeiro dia ele é revelado não apenas, os mundos não são apenas revelados por meio dessa luz, mas todos eles se tornam um com essa luz. Então essa luz é uma luz reveladora e ao mesmo tempo é a luz unificante. Então ela é a luz de todas as coisas. E aqui entra um ponto interessante, maravilhoso, que nós podemos até observar. Isso aqui serve até como uma ilustração, uma iluminação para nossas vidas, né? Quando você olha lá para o Evangelho de João, Evangelho de João, Evangelho de João. Vamos ler do versículo 1, capítulo 1, versículo 1 mesmo de João. No capítulo 1, do versículo 1 de João, nós temos o seguinte: E no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreendem. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem nele, por ele. Não era a luz, mas veio para testificar da luz. Ou seja, se nós formos observar essa luz que torna todas as coisas, né, é descrita por João como sendo Cristo. Cristo. João chama Cristo de a luz do mundo, a luz dos homens. Então, por isso que quando nós olhamos para Abraão como aquele que se une à graça, ao atributo de Deus da graça, né? E quando nós vemos no final da criação do primeiro dia, e temos a descrição lá, dia 1, né? Em relação a Abraão, tem algo interessante que está escrito lá em Ezequiel 33, 24, onde fala que
Abraão era somente um, né? Então, Abraão ele se torna um com Deus por meio da graça. O dia 1 é dia 1 não apenas porque foi o primeiro dia, mas porque nesse primeiro dia a unidade ela é presente, porque a luz se torna aquilo que une todas as coisas criadas ao Criador. É que estabelece a conexão de subexistência, como Maimônides fala no livro que ele escreveu, desse Mishneh Torah. Mishneh Torah, quando ele vai detalhadamente explicar mandamento por mandamento, os 613 mandamentos, ele vai explicando detalhadamente nesse livro. Interessante, ele fala que todas as coisas que são criadas são subexistência daquele que os criou. Ou seja, de maneira que a criação ela se torna um com o Criador. Então, a luz que é manifesta no primeiro dia e que traz à realidade, né, as coisas que Deus deseja criar e que ela permanece ao longo dos seus dias da criação, né, ela vai permanecendo porque ela vai trazendo à luz tudo aquilo que estava oculto no princípio, né, ela é uma unidade, ela se torna uma unidade, por isso que ela vem no primeiro dia, no dia 1. Então, por dedução, né, o primeiro dia traz a unidade perfeita de toda a criação e do homem, né, tanto da criação como do homem, essa unidade perfeita da criação e do homem com a graça. É interessante que antes de todas as coisas serem criadas, a graça ela vem como se fosse a lei da criação. A criação foi criada com base na graça. Então Deus ele chamou a luz e indicou-a para o dia, né? E ele chamou a escuridão e indicou-a para a noite. Ele apontou a noite para a primeira metade do dia e o dia para a segunda metade. Assim foi tarde, seguida pelo resto da noite. Então foi manhã, seguida pelo resto do dia. Juntos, noite e dia constituem um dia completo. Está claro quando, enquanto brilhava a luz primordial, a luz da consciência, a luz da vontade de Deus, né? Enquanto ela brilhava, né, que Deus é o único ser que possui a existência intrínseca e a existência de todos os outros seres depende dele. É o que nós falamos. Ou seja, enquanto brilhava essa luz primordial no processo de criação, isso indicava, revelava à criação que Deus era o único ser que possui a existência intrínseca, né? Somente ele existe e todas as outras coisas que são criadas dependem da existência dele. Então nós temos a princípio, né, essa primeira leitura, essa primeira visualização da criação do primeiro dia, né, do primeiro momento. E aí Deus viu que tudo isso era bom e disse que este era o primeiro dia. Então espero que tenha trazido algo de novo para cada um de vocês, algo que possa melhorar o entendimento acerca da criação de todas as coisas, da criação do mundo. E no próximo domingo nós vamos para o segundo dia, né? Quando Deus faz a separação, né? Quando Deus faz a separação das águas de cima, né? Nós vamos para separação entre as águas de baixo e as águas do firmamento e as águas.
Então espero que todos tenham aprendido um pouco. Qualquer coisa, qualquer dúvida que você tiver, pode deixar na descrição. Se você gostou, compartilhe com seus irmãos, com seus amigos. Se você gostou, achou legal, comente aqui embaixo, achei legal. Se você tem algo a acrescentar, algum comentário, algo que possa melhorar mais ainda a explicação, ou o teu ponto de vista, o que você acha, como é que você vê esse primeiro dia da criação, você coloca aqui na descrição. E aí no próximo domingo, antes de começar o segundo dia, nós vamos poder ler aqui a contribuição de todos que puderam participar. Você tem toda a liberdade de colocar embaixo o que você entendeu, o que você acha, como você vê a criação desse primeiro dia. Que Deus abençoe a todos, fique com Deus e até o nosso próximo domingo aqui no nosso canal da Igreja Pentecostal no Brasil, Liberdade 2, nosso grupo de estudos da Palavra de Deus, aqui, em busca da verdade. Ao abrir sua Bíblia, abra seu coração. Fique com Deus e até a próxima, se Deus assim nos permitir.